Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Vamos dar continuidade nas correções, corrigindo a atividade 9, sobre zeros ou raízes da função de segundo grau. Número 1. Observe o gráfico de uma função do segundo grau ou quadrática. Então, nós temos a representação aqui de uma parábola com a concavidade voltada para cima, que representa uma função do segundo grau. Quais são as coordenadas dos pontos em que o gráfico da função intercepta o eixo x? Então vejam que ele passa aqui no número 1 e no número 4. Como está pedindo coordenadas, a gente precisa colocar o valor que refere-se ao y. Se eu tenho 1, porque passou sobre o eixo, significa que do y vai ser 0. Então 1 e 0. E o outro vai ser 4 e 0, que são as coordenadas. O que as abscissas desses pontos representam? As abscissas são aqueles valores de quando a gente resolve a equação de segundo grau, que é chamado de zero ou raiz da função. Então, o número 1 e o número 4 é a raiz ou zero dessa função de segundo grau aqui. Quais as coordenadas do ponto em que a parábola intercepta o eixo y? Então, a parábola passou aqui no número 4. Se ela passou no y no número 4, significa que o valor de x é zero. Sempre que passa pelo eixo, um dos valores será zero. Então, 0 e 4 as coordenadas. O coeficiente a dessa função é maior ou menor que zero? A gente não precisa fazer nenhum cálculo para responder a letra D. Pelo coeficiente, a gente vai saber qual é a concavidade da parábola. Então, se a concavidade está voltada para cima, significa que o valor é maior do que zero, ou seja, lá no termo A eu tenho um número positivo. Se a parábola tivesse com a concavidade voltada para baixo, significaria que a minha função teria o termo A um número negativo. Nesse caso, ele é maior que zero, ou seja, positivo, porque ela está com a concavidade voltada para cima. Número 2. O exercício número 2 pediu para determinar os zeros ou raízes das funções. Então, nós vamos rapidamente, porque a resolução da fórmula de Bhaskara todos vocês já sabem. Então, nós vamos rapidamente entender como que é esse zero ou raiz. Então, resolvendo a primeira parte, que é o discriminante, retirando os termos, os coeficientes aqui, do termo A, que é menos 1, o termo B, que é 8, e o termo C, que é menos 15, e resolvendo o valor de delta, o discriminante, o valor de delta foi 4. 4 é um número positivo, ou seja, maior que zero. Toda vez que eu tiver um número positivo ou maior que zero, eu sempre vou ter como resultado duas raízes, dois números aqui, diferentes. Nesse caso aqui, resolvendo a fórmula, a gente viu que o meu valor de x' é 3 e x duas linhas 5. Então, foram duas raízes reais diferentes, né? Na letra B, da mesma forma, retirando os coeficientes e resolvendo o valor de delta, eu também tive um número aqui maior que zero. Portanto, duas raízes reais diferentes. Na letra C, nós temos aqui o valor de delta, um número negativo. Se esse valor aqui é negativo, eu não tenho como resolver a segunda parte da equação. Então, significa que não possui raiz real, ou seja, se eu for representar todos esses dados aqui no gráfico, a minha parábola não vai passar no eixo x, né? Ela não vai cortar o eixo x em nenhum local, por quê? Porque eu não possuo raiz nesse conjunto aqui dos números reais. Na letra D, a letra D, resolvendo da mesma forma, nós vimos que nós temos delta igual a zero. Quando for delta igual a zero, eu vou ter apenas um número, porque nos dois resultados aqui, vai sempre repetir o número 1 sempre que delta for igual a zero. Então, eu tenho uma única raiz todas as vezes que delta for igual a zero. Mas eu também vou passar, a parábola vai passar lá no eixo x somente no número 1, onde vai ser o vértice dessa parábola. Então, foi rapidamente a correção dessa atividade aí, porque a resolução da equação do segundo grau, vocês já sabem, é só acompanhar a fórmula de Bhaskara. E nós vamos dar continuidade a outras correções. Acompanhem todas, por favor. Até mais!